Meus queridos, é importante nós observarmos aqui algumas coisas. Primeiro, uma introdução rápida aqui ao sétimo selo. Como eu falei para os irmãos, do primeiro ao sexto selo, você tem um roteiro completo. Desde o início, quando Jesus cumpre seu ministério, pouco antes de subir aos céus, ele fala: ide por todo mundo pregar o evangelho. E vai. Você tem 4 cavalos. O quinto selo, uma palavra de esperança. Aguarde. O juízo de Deus virá. Não entre em desespero. O sexto selo, o juízo de Deus vem ao final. Então você tem toda a história resumida em 6 selos. E agora, o sétimo selo, parece que ele retoma de novo, porque ele tem algo a nos ensinar. Primeiro que a gente tem que lembrar uma coisa: esse sétimo selo faz um resumo dos eventos sobre um novo enfoque, posso dizer assim. Na verdade, essa prática, essa repetição cíclica da história, dos mesmos eventos, ela era muito comum naquela época. Lembrando que os primeiros ouvintes não tinham o livro em mãos, mas ele era lido em voz alta nas igrejas. Esses livros, então, na verdade, esse livro de Apocalipse, ele foi enviado às igrejas. E ninguém tinha Bíblia como a gente tem hoje. Então, na verdade, você fixar essa história e trazer uma mensagem para a igreja, eles eram lidos simplesmente. Vai ser lido a mensagem do nosso pastor que está exilado lá na ilha de Paz. Toda a igreja se reuniu aquele domingo, o grande domingo, que vão ler as cartas de Apocalipse. Foi assim a primeira vez a igreja se reuniu, né? Todo mundo sentadinho, aí começaram a ler. Ninguém fazia comentário, só lia. E eles aí, nossa. E essa história é contada, e com ênfase. Porque quando você termina o sexto selo, né, é aterrorizante numa certa perspectiva. Você vê cavalo trazendo morte, destruição, perseguição, os filhos de Deus sofrendo, o juízo final. Parece que é no meio dessa história, ele dá uma pausa, e agora ele vai recontar. Mas espera aí, observe um detalhe. No meio de tudo isso, dessa história que a igreja está vendo aqui, eu tenho algo importante para vocês observarem. Aí ele traz essa palavra de esperança para o povo de Deus enfrentar isso, e todos aqueles eventos que foram descritos. Eu podia colocar de novo lá, né? A repetição era usada para enfatizar algo novo. Então o capítulo 7 ele começa de novo. Vamos ver? Olha que coisa interessante. Depois de nós vermos essa introdução, deve colocar lá para a gente de novo? Isso, aí. Forças contidas até que todos sejam selados. Parece que ele vai contar. Ele mostrou lá os 4 cavalos, né? Guerra, perseguição. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Essas forças, elas não irão avante, elas não irão cumprir totalmente o seu propósito, até que aconteça alguma coisa. Então é a mesma história sendo recontada de novo para trazer uma palavra de esperança. É como se você contasse uma história para a pessoa ficar assustada, mas calma, não terminei. Tem um detalhe no meio de tudo isso. Aí vem uma palavra de esperança, é mais ou menos isso. Então o título nosso é muito apropriado. É uma mensagem de esperança. Claro que para o povo de Deus. Para quem não estiver dentro desse negócio aqui, não é muita esperança não. Mas vamos ver aqui, bem com calma. Depois disso, ele viu 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, conservando seguros 4 ventos, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre a árvore alguma. Primeiro ele fala que essas forças viriam e iam destruir tudo, trazer morte, desgraça, pelo amor de Deus. Aí depois ele fala assim: mas eu vi os anjos ali segurando esse negócio aí, porque, mas não estou entendendo. Vamos continuar. Eu vi um outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado trazer dano à terra. Veja bem, então, esse dano à terra, né? E ao mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Interessante esse negócio. O que realmente nós temos aqui? Essas forças, na verdade, que começaram no capítulo anterior, os 4 cavalos simbolizando 4 forças, né, estão aqui novamente, sendo descritas, os 4 ventos. Então ele está repetindo a história, simplificando no único selo, porque ele quer mostrar um foco. Os primeiros ele enfatizou bastante o que vai acontecer aqui. Cada um daqueles eventos, o evangelho avança e 3 forças contrárias
conflitos, né? A resistência ao povo de Deus, perseguições ao longo da história, trouxe detalhes minuciosos, que promove fome e morte, cada um daqueles eventos. Agora aqui, uma palavra de conforto e esperança, pois Deus não permitirá que nenhum só dos seus filhos, seus servos, venha se perder. Por quê? Olha que interessante. Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as aves, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. A palavra selo, selar, uma marca, um sinal, usado para identificação, algo muito comum naquela época. Soldados tinham marca, às vezes com uma tatuagem, muitas vezes algo visível. Eles eram marcados, havia um sinal que o identificava, que os separava do restante. E escravos também, muito comum o Senhor marcar os seus escravos. A gente sempre tem a conotação negativa, né? Mas há casos interessantes. O salmista, por exemplo, ele usa uma figura que quando o Senhor era muito bom do seu escravo, e ele lhe dava liberdade, pode ir cuidar da sua vida, ele fala, não, para onde eu vou? Você cuida muito bem de mim. Aqui a minha família é muito bem tratada, nós trabalhamos, nós temos o que comer, o que vestir, não falta nada. E aí então marcaste as minhas orelhas. Era um sinal que era dado para o escravo, que ele ficava para sempre com aquele senhor de livre vontade. Então eram figuras do passado, usadas em povos antigos, que ele está usando, que para nós muitas vezes parece até uma coisa, né? Eram marcas, eram sinais. Mas esse simbolismo todo é muito importante para nós. Então, a figura do ser selado, né, espiritualmente falando para nós, é muito forte na Bíblia. Muitos textos, separei apenas alguns aqui. Se você digitar selados, né, na Bíblia, a ideia de selo, você vai ver. Por exemplo, quando ele vai dizer lá em Efésios, foi o texto que nós lemos no início do culto, Efésios capítulo 1, leia com calma esse capítulo, que ele vai mostrar justamente essa garantia, essa individualidade que cada um de nós temos diante de Deus. E como Deus se preocupa com cada um, e diante daqueles eventos catastróficos, será que ele vai perder algum? Não vai perder, não. Cada um dos seus, por mais difícil que sejam os desafios nossos aqui na terra, ele tem como seu, marcado, selado. Nós vamos ver o significado disso espiritualmente. É aquela passagem clássica, lemos o capítulo inteiro na abertura do culto, apenas o verso 13 e 14, em que também nós, depois que ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo crido nessa palavra, nós somos o quê? Selados. Olha, um símbolo de marca, de sinal que nos é dado, que nos garante que nós pertencemos a Deus. É a ideia de garantia, de exclusividade. E aqui, com o que é que ele nos sela? Não é com uma marca, com um sinal, né, da besta que a turma fala, não. Vai falar do sinal da besta mais para frente também, né? Um sinal, aqueles que são das trevas e os que são de Deus, ambos. É a ideia de distinção. Quem é filho de Deus e quem não é filho de Deus, há uma distinção muito clara para Deus. E as consequências desses eventos vão ser distintas para esses grupos, que são distintos. Aqui, é claro, o selo é o Espírito Santo da promessa. E que a Bíblia chega a dizer que é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade e louvor da sua glória. Então são expressões muito fortes, mas que nos mostram esse significado profundo de nós termos um pertencimento. Nós somos filhos marcados, selados, a garantia, e que nada vai nos separar. E a figura clara é essa, que quem é filho de Deus, no momento que ouve o Evangelho, né, é selado com o Espírito Santo. O Espírito Santo vem habitar em nós. E essa é a garantia da nossa salvação. Aconteça o que acontecer. Então a figura do ser selado é muito forte na Bíblia, que é o penhor, né? O que é um penhor? Você vai penhorar, você entrega algo como garantia. Você vai penhorar a casa, você entrega ela como garantia. A casa está penhorada, a gente fala, né? Então a figura é essa. É uma garantia que nós temos no meio de todos esses eventos que o mundo vai passar, e nós vamos passar nesse mundo. Nós temos que ter essa segurança. Agora, é claro, você tem que ter certeza que você foi selado com o Espírito Santo. Porque a Bíblia chega a dizer: quem não tem o Espírito não é dele. Meu irmão pode ser membro da igreja,
Eu posso ter cargo, eu posso ser um pastor formado em teologia. Eu posso ter 30, 40, 50 anos de igreja. Posso ter declarado a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Pode acontecer o que for, meu irmão. A única coisa que a Bíblia fala, que é garantia de que você pertence a Ele, é que você tem que ser selado com o Espírito Santo. É a grande pergunta que nós temos que fazer. Eu tenho o Espírito Santo. Eu fui selado, o Espírito Santo age em mim. Ele me entristece quando eu peco. Ele me dá sabedoria e discernimento. O Espírito de Deus testifica com o meu espírito que sou filho de Deus. São todas as evidências que a Bíblia, a palavra de Deus, nos dá sobre isso. Até mesmo lá, ele continua, a carta dos Efésios fala muito desse significado. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foram selados para o dia da redenção. Efésios 4:30. A ideia de nós realmente preservarmos isso, valorizarmos isso, e isso é que vai determinar a minha vida agora com Deus, a minha conduta com Ele. Eu tenho o Espírito, Ele habita em mim, eu sei, lá aconteça o que acontecer comigo. Você pode passar por que for, pode tacar fogo em você, pode o mundo acabar, pode vir meteoro, pode dar guerra. Se você foi selado pelo Espírito Santo, você é dele. E a Bíblia diz que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E que Deus prova o seu amor conosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas o que acontece? Ele derrama sobre nós o seu amor, o Espírito Santo que nos foi dado. Então tudo gira em torno desse ponto. A garantia é essa, é o selo. Então o que o texto está dizendo, terminando o 6º selo, ele começa o 7º, falando: não vai acontecer nada sem antes todos serem selados. Isso concorda com todo o restante da Bíblia. Quando Jesus, por exemplo, fala: então pregará o Evangelho todos, aí depois que todos ouvirem, então virá o fim. A ideia é que esses eventos, né, e o fim do mundo não virá enquanto não haver o fim. O último ser selado, aí pode vir o fim. Deus já tem os seus, Ele sabe, Ele predestinou aqueles que vão ouvir, vão crer, vão ser selados. E não vai acontecer nada até que o último seja selado. Então virá o fim. Esse é uma mensagem assim de conforto para o povo que estava ouvindo, para nós. Pensa aqui, hoje, por exemplo, nós temos 4 gestantes na nossa igreja. Deus tem um plano para os nossos filhos. Eles precisam ser selados pelo Espírito Santo. Nada vai acontecer até que eles sejam selados. Então, certeza que o mundo vai acabar até o 9º mês. Eles vão nascer. É claro que existe uma questão mais profunda que eu não vou entrar aqui, né? Porque fala, mas Jesus até fala naqueles últimos dias que não haja nenhuma grávida. A questão é que nós acreditamos que o Espírito Santo, ele sela a alma no momento que concebeu e dará à luz. É a distinção que a Bíblia fala. Nos primeiros segundos de concepção, você já tem um ser, um indivíduo, uma alma. E nós vemos claramente, eu vou fazer um estudo mais profundo da Bíblia, que não é necessária capacidade mental para ser selado, porque isso é uma obra soberana do Espírito Santo que antecede a nossa capacidade de compreensão do Evangelho. Quando a gente diz assim, quem crê e for batizado será salvo, só crê porque já foi selado. É o ordem dos salutes que eles falam, que é a ordem da salvação. Primeiro evento, isso é unânime em todos os teólogos: regeneração, habitação do Espírito Santo. Aí depois vem a justificação, a santificação e a glorificação. Então não depende da capacidade mental. Tanto que na nossa confissão de fé, eu me lembro que foi até a tese de conclusão lá do cursinho lá, que eu fiz, faculdade, seminário, TCC, né? E o meu TCC foi sobre esse capítulo da confissão de fé, que aqueles que são mentalmente incapazes ou morrem antes da idade da razão, crianças, bebês, abortos, se eles são predestinados a serem selados, eles vão ser selados de qualquer forma. Então, conceberás e darás à luz, é a distinção que a Bíblia fala. 9 meses depois da luz, concebeu, está ali, já tem um ser, criado em imagem e semelhança de Deus, é uma alma, e ela vai ser selada, se ela for predestinada para ser filho de Deus. E é extraordinário como os estudos da Bíblia faz muito sentido, é muito claro isso.
Então esse selo não depende da nossa capacidade, até porque você vê passagem interessante, por exemplo, a Lídia, vendedora de púrpura, a Bíblia diz que muitos ouviam, até que Deus abriu-lhe o coração para compreender. Esse abriu o coração, abriu o entendimento, já é a regeneração, é o selo. Ele vem antes de tudo. Ele nos dá o Espírito Santo. Eu nasci de novo, aí eu passo a compreender as Escrituras. Porque a gente pensa que a minha capacidade racional eu compreendo que eu sou selado, não é assim que funciona. Então esse selo é uma obra sobrenatural do Espírito Santo tocando a nossa vida, e que é quase simultaneamente, você é tocado, você passa a crer. Mas todas as passagens na Bíblia, a gente vê, abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras, abriu-lhe o coração para compreender a Escritura. Esse abrir o entendimento é da nova vida, é ter a mente de Cristo. É por isso que nós, qualquer cristão, defende e é totalmente contra o aborto, porque ele tem uma concepção bíblica: conceberás e darás à luz. Concebeu já é uma alma, já é um ser vivo, criado em imagem de Deus. É questão de tempo apenas para formar o restante. Essa é a concepção cristã. Então, não importa, mesmo antes da idade da razão, e você tem passagem bíblica, por exemplo, João Batista, quando encontra com Jesus no ventre de Maria, e João Batista no ventre da sua prima, a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo. Ele não entendeu nada, o Espírito Santo regenerou ele antes. Você vê que os profetas no passado, me separaste no ventre da minha mãe. É um dos termos teológicos para identificar alguém que é regenerado, separado do mundo para Deus. Deus pode fazer isso no ventre da mãe. Então a gente deve trazer os nossos filhos, mesmo que eles não compreendam o Evangelho, para o ambiente da fé, pregar para ele, orar por ele, falar de Deus para ele, porque o Espírito Santo pode regenerar antes da idade da razão. É por isso que nós não acreditamos em apelo e condenamos até essa ideia equivocada, porque muitas vezes a igreja fala assim: você quer aceitar Jesus? Vem aqui na frente. Aí um membro que nasceu na igreja entra em parafuso e fala: mas eu nunca passei por essa experiência de aceitar Jesus, mas eu creio, o Espírito Santo habita em mim, eu tenho evidência de que eu sou filho de Deus. Mas em que momento isso aconteceu? Antes da idade da razão. O Espírito Santo selou a alma, e quem foi selado, aconteça o que acontecer, nada mais separado. A ideia de selo é algo inviolável. A ideia é quando um rei, ele selava uma lei, ele decretava uma coisa, nem ele mesmo podia voltar atrás, que é o caso do próprio João Batista. Perdeu a cabeça, porque foi dito lá para aquela mulher que dançou, para dizer: pede o que quiseres que eu te darei. Ele falou: quero a cabeça de João Batista. A palavra dele não pode voltar atrás. Nem o governante, o imperador podia voltar atrás da sua palavra. Quando a Bíblia diz que Deus sela, é dele, pertence a ele. A qualquer momento da nossa vida, pode ser o último suspiro da nossa alma aqui na terra, como foi o ladrão na cruz. Jesus olhou e falou: hoje serás comigo no paraíso. Pode ser no ventre da mãe, como aconteceu com muitos personagens na Bíblia. Pode ser uma criança retardada, mentalmente incapaz, acéfala, como a gente vê com microcefalia, que não entende, não tem capacidade mental de compreender o Evangelho. Se ela for predestinada, filha da aliança, o Espírito Santo sela aquela alma, independente da capacidade racional. Senão só as pessoas mais capazes mentalmente seriam salvas. Isso é um selo, gente. A coisa mais extraordinária acontece, é a única garantia. Você pode ter todo o restante, bater cartão na igreja todo domingo, isso é evidência de que você foi selado, mas isso não é garantia. É uma consequência de algo maior que tem acontecido, o selo da alma. Pode ser que você nasceu na igreja e teve essa experiência. Pode ser que você teve algum momento que você passou a ler a Bíblia e aquilo abriu o entendimento. Como eu estou muitas vezes no discipulado e a pessoa parece que de repente caiu as escamas, eles passam a compreender algumas coisas, as coisas estão mais claras. É o Espírito Santo agindo. Que momento que Deus regenerou a sua alma? É uma pergunta importante. Eu era criança na igreja, então pronto, não vai saber nunca. Pode ter sido no colo da sua mãe quando você tinha alguns meses de vida, com 2 anos, com 3 anos, com 5, com 7, com 10, com 15, não sei. E alguns vão ter essa experiência lá na frente, vão frequentar a igreja há muito tempo, e em algum momento da história o Espírito Santo vem e sela numa pregação, num sermão, numa crise existencial, numa experiência que Deus fez na nossa vida. O Espírito sopra onde quer. É por isso que Jesus vai dizer lá em João, quando ele tem aquela conversa com Nicodemos: assim como o vento, o Espírito sopra onde quer. Ele é soberano. Havia uma multidão, o Evangelho é pregado, e às vezes 2, Deus abre o entendimento, 3, 1, não sabemos. No caso de Pedro, milhares foram selados.
Esse selo é a garantia. E aqueles que são selados, meu filho, o que nós temos, o que significa selo na Bíblia, nos povos antigos, proteção, ninguém pode violar. Temos usado, por exemplo, no túmulo de Jesus, quando ele foi selado para que ninguém abrisse pelos soldados e tal, era um selo, a ideia de algo inviolável. Essa expressão tinha esse significado. Propriedade. As pessoas eram seladas e passavam a se tornar propriedade. No caso de escravos, no caso de soldados. E a Bíblia diz que nós passamos a ser propriedade exclusiva de Deus. Selo tem significado. E também genuíno. Não pode ser adulterado. Somente os selados pertencem a Deus. É algo tão exclusivo, genuíno. Então aqui nós temos esse conceito de selo. Só que vai acontecer uma coisa. Depois de ele falar disso, dessa garantia, ele vai citar. E aí que vem o grande problema. As pessoas leem fora do contexto, cria uma confusão danada. E ele vai então, no verso seguinte, dizer assim: olha, depois dessa garantia que nada vai acontecer na terra, que essas forças elas não vão concluir a obra, não haverá o fim do mundo, não vai haver uma terceira guerra mundial e acabar com tudo, enquanto o último for selado. Ele diz: não danifique até selarmos os servos do nosso Deus. Aí ele vai mostrar quem são esses servos. Aí ele vai dividir em dois grupos. Esses dois grupos divididos aqui são importantes. Só que ele começa com uma expressão muito forte. Então houve um número dos que foram selados, que era 144 mil, de todas as tribos. 144. Aí esse termo complicado. Se você pesquisar na internet, e ele pensou e essa ideia dos 144 mil. Vamos ver o que é isso daí? Nós estamos falando de interpretação de um livro apocalíptico, simbólico. Até agora tudo é simbolismo, nada literal. Quem interpreta literalmente se dá mal. O que a gente vê na história das religiões, testemunhas de Jeová fazem uma interpretação literal de Apocalipse. É um rolo, é uma confusão. Eles vão acreditar que apenas um grupo irá para o céu, porque aí fica confuso o negócio, né? Então só 144 mil. Só que aí problema, porque já existe mais de 144 mil testemunhos de Jeová no mundo, né? Então não são todos eles, são os melhores dentre eles, vão para o céu, né? É a visão que João teve, isso é inegável. Então eles interpretaram literalmente esse número. E aí o restante dos salvos, tá, vão ficar aqui na terra, porque tem passagem que fala de novo céu e nova terra. Então eles fazem uma categoria de filhos de Deus, que são 144 mil, e o restante é uma interpretação literal. Outro grupo, os dispensacionalistas, também fazem uma interpretação literal. Dispensacionalista é um grupo de cristão mesmo. Existe, tá? É raro, cada vez mais raro. Foi uma escola antiga que passou aqui no Brasil, principalmente por causa de um dos primeiros livros de comentário bíblico que nós tivemos no nosso Brasil, traduzido em português, a Bíblia de Scofield, que ela faz uma interpretação, aqueles 7 sessões que eu falo para vocês, eles dividem em 7 dispensações, e eles não têm essa visão que nós estamos tendo do todo. Eles acreditam que cada uma daquela sessão vai ser um evento na história. Então é como se o mundo acabasse 7 vezes. É mais ou menos por aí, meu. Quem interpreta literalmente, o mundo vai acabar, vai começar de novo, vai ter o milênio, nós vamos entrar no negócio do milênio daqui a pouco, mais para frente. É uma confusão. Mas quem interpreta assim, erradamente, cremos que sim, acredito que este será o número exato dos judeus que irão se converter depois do arrebatamento. Então, geralmente esse grupo é aquele grupo que tem assim, que o povo judeu então vai ter um tratamento exclusivo, separado do povo de Deus, né, o restante, os gentios, e tem todo revistinhas de escola dominical, muito material sendo produzido para trazer essa interpretação muito confusa, né? Chamada da meia-noite, tem muito material por aí, até bonito, algumas coisas devocionais bonitas, o povo nem sabe, mas é uma interpretação totalmente confusa da Bíblia. E por fim você tem os pré-milenistas e os amilenistas, pré-milenista histórico e amilenista, que somos nós. Não falei nada de amilenismo, então não se preocupe, a gente vai estudar isso com calma nos próximos domingos. A nossa interpretação continua coerente com toda a interpretação da Bíblia, simbólica. Se ela é simbólica, simboliza os judeus convertidos a Cristo, só isso, simplesmente. Só que a maneira que é colocada, olha que interessante. Então, ele
Vamos pensar aqui, terminou o sexto selo, fim do mundo. Deixa eu contar uma coisa para vocês, não vai acontecer o fim do mundo enquanto todos forem selados. Então, as forças estão sendo contidas por Deus. Porque senão o mundo já tinha acabado, viu, gente? O mundo só não acabou ainda, não houve o grande finale aí, porque Deus está segurando. Porque o mal quer botar fogo em tudo, matar todo mundo, e bomba atômica, e aquele coreano maluco lá apertar o botão lá, porque está colocando ogiva já lá na Coreia do Norte, né? Daqui a pouco eu apertar o botão e acaba o mundo. A Guerra Fria durou tanto tempo, era só alguém apertar o botão e acabava o mundo, né? Mas não vai acabar, porque Deus não vai deixar até que o último seja selado. Aí, então quem vai ser selado? Aí ele vai mostrar, tanto do povo judeu quanto dos gentios. Simbolicamente, ele vai escrever lá, então viu o número dos que foram selados dos filhos de Israel. Ele vai falar 144 mil. Por que 144 mil? Ele vai descrever uma amostra das 12 tribos, entendeu? 12 tribos vezes 12 mil. Na verdade, a palavra mil é muito usada na Bíblia simbolicamente, o milênio, mil. Então, 12 vezes 12 vezes mil, 144 mil. Foi um número, assim, mais restrito realmente. Por quê? Porque ele está falando, judeus se convertem ao cristianismo também. Como não? Todos eram judeus aqui no Novo Testamento. Até Jesus. Os apóstolos eram todos judeus, gente. Paulo era judeu, Pedro era judeu. Todos aqueles personagens se converteram. Eles estão inclusos aqui. São os filhos de Deus. Então é 144 mil certinho. Não, é simbólico. Uma amostra. Ele descreveu todas as 12 tribos. Esse simplesmente está dizendo o seguinte: todos os filhos de Deus, que quer sejam judeus ou não, todos são filhos, eles vão ser salvos. Então ele tem essa primeira descrição, que não é nada mais do que uma amostra simbólica dos filhos de Deus, descendentes dos judeus. E depois, verso 9, destas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono do Cordeiro, vestido de vestidura branca, com paus nas mãos. Nós estamos vendo, ao longo das sessões, que, por exemplo, quando ele fala lá, 24 representando o povo de Deus, a gente viu claramente que 12 representavam o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, as 12 tribos, tal, e 12 representavam a nova, os 12 apóstolos. Então 12 é uma figura simbólica, uma representação, figura representativa do Antigo e do Novo, da Antiga e da Nova Aliança. Simplesmente isso. Usou um número simbólico. Nós estamos falando de um livro simbólico, né? Tranquilo, isso sem problema nenhum. E o que ocorre? Aqui ele ainda põe um número, ou seja, Deus tem os seus dentre os judeus que se converteram na época de Jesus, que estão se convertendo e continuarão se convertendo até que o último se converta. E também dentre todas as nações, tribos e povos, Deus tem os seus. E é óbvio, se de um povo ele coloca um número simbólico, de todos os povos não tem número. Ele fala inumerável, uma grande multidão que ninguém podia numerar. Essa não dá. Humanidade, todos aqueles que estão entrando na fé ao longo da história da humanidade, distribuídos em todas as línguas, povos. Deus tem os seus. Ele irá selá-los, protegê-los, guardá-los e preservá-los até o último dia. Então, Deus está contendo o avanço dessas forças, até forças do mal, porque Ele ainda não cumpriu o seu propósito. Mostra, para a gente descansar, gente. Por isso que eu brinquei na semana passada, eu quero que venha logo esse juízo, eu não tenho problema com isso, porque vai ser bom, eu não vejo a hora. O anseio do povo de Deus devia ser esse, gente. Ó, gente, se eu estou aqui no antepasto, você vai para um churrasco, vai ficar te dando torradinha. Você já viu que eu ainda aquelas churrasqueiras chique que tem em São Paulo, né? Todo lugar é assim. Você chega lá, tem uma saleta que é um antepasto, ele fica dando torradinha pra gente. Eu vou me empanturrar de torradinha, quero entrar lá, comer um filé mignon, uma picanha bem passada, né? Argentina, né? Então, nós estamos no antepasto, gente. É como você está aqui, ó, nessa sala você come torradinha, aqui filé mignon, o que você prefere? Comer torradinha? Não, estou comendo torradinha, gente, isso aqui é introdução, nós estamos nos preparando para o grande finale. Então, o povo de Deus não tem medo de evento catastrófico, não, porque eu sou selado, gente. A hora que vai acontecer, eu sou de Deus, eu vou passar para essa para melhor.
Eu quero morrer agora, não é isso não. Paulo até fala, não tenho pressa para ser despido, mas para ser revestido, não. Eu quero estar lá e cumprir tudo que está aguardando, coisa extraordinária. Por mais que pela nossa natureza limitada, a gente tem alguma dificuldade de lidar com isso. Claro, natural, né? Vou falar isso para as mães, não, deixa nascer, né, meu filho, né, a filhinha, deixa eu cumprir algumas coisas. Tem irmão que vai casar, né, mano, vai casar, agora não, o Senhor segura aí, ó. Mas Deus está segurando lá, viu, esses eventos. Os anjos estão segurando lá essas forças. Por quê? Mas não é porque eu tenho que fazer alguma coisa aí, né? Porque eu vou me formar, vou casar e vou ter filho. É porque Deus ainda não cumpriu os seus propósitos. E é tão interessante a gente ver essa visão do Antigo e do Novo Testamento. Os judeus e os cristãos são todos povos de Deus, não há distinção. Mas foi um povo que Deus trabalhou muito tempo. E não tem como a gente negar a existência desse povo. E Deus não fala, não mostra. E claramente Paulo fala, agora não há mais judeu nem grego, todos são um diante de Cristo. Isso a gente não tem dificuldade de aceitar. Mas é interessante a gente observar que os dois maiores eventos que houve na história da humanidade, curiosamente, que mais matou pessoas, um era o nazismo, e matava quem? E o outro o comunismo, matava quem? Cristão. Curioso isso, né? Olha que coisa interessante. Ao longo da história da humanidade, os dois grandes forças mais destrutivas de mortandade na história da humanidade mataram dois grupos de pessoas. Judeus, extermínio em massa. 6 milhões de judeus foram mortos. E curiosamente o comunismo, 6 milhões é pouco, 100 milhões, né? 100 milhões. No mês passado eu fiz uma abordagem, alguns pensam até que o pastor está muito político. Gente, é a história da humanidade, faz parte da nossa história. Porque, por isso eu como cristão não sou, é inconcebível eu apoiar qualquer movimento que se associe ao maior evento da história da humanidade que extinguiu cristãos. É inconcebível, é incompatível. Todos os pressupostos filosóficos desse movimento são contra a igreja. Como preguei aqui vários domingos, assista na internet, você vai entender. Nunca falei de política partidária. Mas, gente, sou pastor, defendo a família, sou pró-família, defendo a vida, sou pró-vida. E a gente viu que para destruir a igreja, eles chegaram à conclusão que é necessário destruir a família. Para destruir a família, o que foi criado? Marxismo cultural, que está avançando na nossa sociedade de uma maneira que a gente não está percebendo. Muitos filhos dessa igreja já estão engodados com essa filosofia. É claro, e os pais não perceberam ainda. Marxismo cultural. Está claro. Isso está tudo sendo trabalhado. Eu venho postando muita coisa sobre ideologia de gênero, que é a raiz da desconstrução da família. Acabou de ser decretado pela nossa presidente, ideologia de gênero. Coisa que há mais de ano vem debatendo na Câmara, e um grupo lá conseguiu tirar, e eles derrubaram no Senado, aí veio pelos municípios e entrou em todas as câmaras do país, e foi um levante do povo de Deus para segurar isso. A nossa presidente acabou de decretar. Pesquisa na internet, foi agora, sexta-feira. Ideologia de gênero. Estuda um pouquinho sobre isso, você vai entender o que é isso aí. Então existe uma força contrária à igreja. Hoje não tem uma guerra que vai matar cristão, mas há uma força que avança contra a igreja. E quem é filho de Deus tem que ter discernimento dessas coisas, entender os eventos da história. Não é por acaso que as duas maiores forças de destruição na história da humanidade, uma matava judeu e a segunda não podia ver cristão. O cristianismo se tornou o maior inimigo. E por avanço do comunismo no mundo, eles chegaram para nós temos que acabar com o cristianismo. E matar não adianta, porque matou milhares. Eu postei esses dias um negócio de um pastor que foi numa conferência e ele encontrou um pastor idoso, 90 e poucos anos. E ele descreve tudo que o povo dele lá na Europa sofreu na mão do comunismo. Acho que eu não lembro quantos milhares foram mortos daquele grupo de cristãos, coisas terríveis, a igreja sendo perseguida, mas não vai matar nenhum que não já tenha sido selado. Por isso que aquele sexto e o quinto selo era o povo de Deus sofrendo, e diante de Deus colocando-se no altar, aqueles que foram mortos em perseguições, e Deus diz assim: fique calmo, que Deus vai exercer seu juízo, e nenhum vai ser perdido, de todos os filhos de Deus, né? Olha,
Coisa linda. Então aqui, meus queridos, nós estamos vendo esses eventos acontecendo na história. É possível a gente pontuar algumas coisas, não é por acaso. Estudar Apocalipse nos dá uma visão de mundo diferente, uma cosmovisão diferente, uma perspectiva da história diferente. E nós temos que estar atento a isso. Quais são os movimentos contrários? O que está acontecendo? Por que a igreja é tão perseguida aqui? Só não é mais porque Deus contém o mal. E o mundo só não acabou porque ainda não foram salvos todos os filhos de Deus aqui na terra, quer sejam judeus ou cristãos, aqueles que se convertem ao cristianismo. E para concluir, essa palavra de esperança, de fé que nós recebemos aqui essa noite, ele vai trazer aqui características desse povo, marcas, sinais, coisas, promessas maravilhosas que nós temos. E ele diz assim: olha, um dos anciãos tomou a palavra e disse: estes que se vestem vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. E ele então diz: são estes que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca terão sede, não cairá sobre eles o sol nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. O que realmente acontece aqui? Para a gente concluir, separei aqui essas características. Primeiro, um povo inumerável, não se pode contar. De todas as tribos, povos, inclusive dentre os povos judeus, muitos se converteram e estão se convertendo ao cristianismo. É um povo universal, não há separação mais. O evangelho foi escrito para isso. Os evangelhos estão lá, os apóstolos, olha, não é diferente, judeu, grego, tudo igual diante de Jesus Cristo, nem homem e mulher, ele fala, né? Todos iguais diante de Jesus. Um povo universal, um povo honrado. A Bíblia coloca esse povo em pé diante do trono. Nós fazemos parte dessa história. Deus está nos dando essa grande honra de comparecer diante do trono, de estar na presença dele. Um povo puro, vestes brancas, lavados no sangue do Cordeiro. É um povo que foi purificado. Mas nós somos mais justos que ninguém, não. Nós somos os mais indignos de todos os pecadores, mas fomos lavados no sangue do Cordeiro. E por isso que a gente se apresenta diante desse trono. Um povo vencedor, gente. Aqui, olha, vestes, palmas nas mãos e gritos. Era a figura de quem retornava de uma batalha e entrava na cidade, entendeu? Com palmas na mão, com gritos de louvor, de alegria. Um povo que passou por lutas, por provações, mas venceu. Por isso que uma das grandes ênfases de Apocalipse, um povo mais do que vencedor. Nós já somos mais do que vencedores. E por fim, meus queridos, um povo apacentado, que não passará mais fome, nem sede, nenhum tipo de sofrimento, mas será apacentado pelo próprio Senhor, que os guiará às fontes de água viva, está lá, e enxugará nos nossos olhos toda a lágrima. Uma mensagem que se repete ao longo dos capítulos, famoso capítulo 21. Ele enxugará nos nossos olhos toda a lágrima, não haverá mais morte, nem separação. Ao longo dos capítulos, são repetições cíclicas para enfatizar, com ênfases distintas em cada momento, as características desse povo. Essa mensagem final do último selo é para nos confortar, gente, e nos encher de esperança. Passe o que você tiver que passar nesse mundo. Tenha discernimento das coisas. Existem forças do mal trabalhando. Existe uma resistência. A gente não pode ser ingênuo e nos iludir quanto a isso. O inimigo existe, ele está trabalhando muito. Mas nós temos uma esperança. Nada acontecerá com os filhos de Deus aqui, que Deus não permita. E por mais que a gente passe por dificuldades e provações, nenhuma delas poderá nos separar. Deus contém as forças, simbolizar cavalos e ventos, até que todos sejam salvos. Todo o povo da antiga e da nova aliança será salvo, e nada poderá nos separar de Deus. E essas promessas finais que Deus faz a este povo nos animam para enfrentar esta vida com fé e esperança. Vamos fechar os nossos olhos, gente,
e pedir a Deus que nos dê discernimento para viver nesse mundo com fé e esperança. Que Deus te dê uma visão dos planos dele para a sua vida, que te dê força, conforto é isso, com força, para enfrentar qualquer desafio nessa vida. E serão muitos, mas nós já somos mais do que vencedores. Você foi selado, você recebeu o penhor, a garantia da salvação. Você é propriedade exclusiva de Deus, e ninguém toca em você. O maligno não tem poder. O mundo está aí tentando fazer a cabeça, desviar as pessoas de Deus de toda forma. Usaram força militar, filosofias, e a Bíblia tentou nos alertar: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Esse é o desafio de ser cristão aqui nesse mundo. Não tome a forma. Esse mundo quer te levar para bem longe de Deus, mas renovai, é uma metanoia, de dentro para fora. Alimente essa esperança que Deus transmite aqui para você, essas promessas maravilhosas. Vamos orar. Ó Pai querido, nós vimos aqui, ó Deus,